Olá, caríssimas, sejam bem-vindas ao projeto Em Tecnologia e Mobilidade para incentivar as meninas na engenharia. Eu sou a professora Vanessa Lima e fiquei responsável por ajudá-las, apoiá-las, auxiliá-las, orientá-las na elaboração do artigo científico, que é uma das etapas deste projeto. Então, neste vídeo, algumas orientações, porque a elaboração do artigo, na verdade, começa bem antes do que ele está programado neste projeto, que é ao final, né, que seria um fechamento das atividades com o artigo científico. Começa um pouquinho antes, na verdade, bem antes. Quando vocês já começam a coletar os dados e começam a fazer os levantamentos bibliográficos, desde o planejamento. Essa ideia de que um dia vocês vão ter que escrever um artigo ajuda, porque vocês começam a sistematizar dados que vão ser utilizados depois. Então, além de participar das atividades, além de realizar o projeto propriamente dito, tão importante quanto este conhecimento que vocês vão construir ao longo do projeto e posteriormente vão partilhar, né, vão ampliar estes conhecimentos para outras pessoas, é também comunicar à comunidade científica, informar a comunidade científica através da sua publicação de maior prestígio, que são os artigos, que também são fáceis, né, para serem acessados por toda a comunidade acadêmica e científica. Então, esse planejamento, na verdade, começa quando você reserva uma hora, né, um horário específico da semana, coloca aí dentro do seu planejamento, não deixa isso atropelar, para que você possa de fato fazer as anotações de todo o processo, de todo o aprendizado, de todas as informações. É extremamente importante reservar esse tempo de estudo, reservar esse tempo para anotar os dados, porque essas informações se perdem ao longo do processo. Geralmente a nossa memória vai sendo ocupada por outras prioridades, e essas informações podem se perder. Então, é preciso fazer um registro, é preciso ter uma sistemática dessas atividades para que vocês possam, posteriormente, quando for escrever o artigo, ter essas informações coletadas, ter essas informações anotadas. Então, nesse sentido de fazer o registro das atividades, assim, não há atividade mais ou menos importante. Todas as atividades realizadas no projeto são importantes. E não se pode confiar na memória para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses escrever o artigo. Então, é necessário que vocês já façam as anotações das experiências que estão vivendo no projeto, para que posteriormente possam utilizá-las na elaboração do artigo. E essas anotações podem ser feitas, claro, como vocês acharem melhor, mas existe um padrão, existe uma orientação para que essas anotações sejam feitas naquilo que a gente chama de diário de campo, que é um local onde você vai registrar de forma padronizada, metódica e sistemática as mesmas informações para todos os momentos do projeto. E assim você vai ter um padrão, você vai ter uma sistemática de informações que também poderão ser utilizadas depois na elaboração do artigo. É claro que, além desse padrão que nós temos lá no diário de campo, né, que a epistemologia da metodologia já provou que são informações necessárias para quando vamos registrar projetos, para posteriormente fazer escrita desse material. Claro que vocês podem anotar qualquer tipo de informação relevante. Então, nesse diário de campo, é claro que vocês vão ter a data, né, da atividade, que horas começou, que horas terminou, que atividade foi essa. É importante muitas vezes que se faça anotações sobre deslocamentos, até se aconteceu alguma coisa nesse deslocamento, ou agora, né, que temos a questão dos acessos à internet, se foi um dia que a internet caiu, que você não conseguiu fazer o acompanhamento. Todas essas informações podem ser importantes posteriormente para que você até se lembre, mas por que eu não estou lembrando de tudo? Porque eu cheguei atrasado naquele dia, né, por algum motivo. Quem coordenou, quem eram as outras pessoas que estavam presentes, quais são as suas impressões sobre o que aconteceu naquele dia, descrever a atividade com detalhamento, qual era o objetivo que tinha sido proposto para a atividade, se esse objetivo foi atingido ou não, e outras observações complementares.
Então, o diário de campo é um instrumento que vocês podem fazer uso e que vai ser importante depois. Vocês vão ver que quando estiverem escrevendo o artigo posteriormente, podem precisar dessas informações ou podem conferir alguma informação no diário de campo para fazer o registro. Então, qualquer dúvida, né, que você tiver sobre essas anotações, você pode colocar uma interrogação do lado e depois conversar com as suas colegas de projeto, conversar com as suas professoras, para anotar aquela informação com mais detalhes, com mais precisão. Também, claro, você pode, além de fazer isso no computador, né, separar uma pastinha e imprimir algumas folhas para quando a atividade for presencial, você possa fazer o registro logo depois, se você estiver em outro ambiente. Então, seria questão realmente de se planejar aí para como fazer isso. E nesse sentido de se organizar para o projeto, é claro que vocês estão estudando, né, materiais bibliográficos ou vão posteriormente estudar materiais bibliográficos para escrever o artigo, já que o artigo ele depende de informações acadêmicas, científicas já publicadas. Vocês não vão poder escrever apenas um relato de experiência do que aconteceu no projeto, né? A proposta é que vocês pensem um tema para escrever esse artigo em cima que tenha uma relação, né, alguma relação com as atividades que estão sendo desenvolvidas no projeto, mas é claro que vocês vão ter que pesquisar uma bibliografia complementar. E essa bibliografia pós-pesquisada, sugiro, né, assim, novamente a epistemologia da metodologia sugere, né, que vocês façam uma organização para ter esse material à mão. Então, criem uma pasta, né, no seu computador ou numa nuvem, criem uma pasta para o projeto, com o nome do projeto, criem subpastas com cada atividade, né, por exemplo, as oficinas, as visitações, os estudos, a bibliografia. E quando você for salvar qualquer tipo de material na internet, né, nesse computador, na nuvem, o que for, que você não salve com aquele nome que vem original, né? Que é um nome cheio de números e letras maiúsculas, minúsculas e símbolos, e que você especifique um padrão para salvar esse material. Sugere-se que se salve com as primeiras palavras do título do trabalho ou com o nome dos autores, que você encontraria com maior facilidade, né? Como nem sempre a gente se lembra do nome dos autores, pode ser mais fácil salvar esse material com o nome da obra, o nome do artigo, o nome do trabalho, o nome do livro que está sendo salvo ali naquele momento para dentro do seu computador ou para dentro da sua nuvem. E falando em nuvem, quando nós estamos escrevendo qualquer tipo de trabalho acadêmico, o ideal é que a gente mantenha esse material numa nuvem, para que jamais a gente perca esse material ou perca alguma das versões desse material. Então, muitas pessoas têm hábito de salvar a versão 1, versão 2, versão 3, mandando para o seu e-mail. Mas se ele eventualmente esquece de salvar uma dessas versões e enviar para o e-mail, pode ter problemas depois. Não confiem nos pendrives, não confiem em outros elementos físicos, porque isso pode eventualmente ter problema de funcionamento. Então, o ideal mesmo é uma nuvem, né? Hoje nós temos o Drive, tem o Drive do projeto, vocês podem usar o próprio Drive do projeto, mas podem usar os seus drives, pode usar outras nuvens para manter o material lá temporariamente até que você termine a elaboração do trabalho acadêmico. No caso aí, nós vamos fazer um artigo para fechar o projeto. Então, a ideia é que você crie pastas que você vai renomear e vai encontrar facilmente, mas também crie uma pasta que se chama excluídos, porque nessa pasta excluídos, quando você estiver escrevendo o trabalho dispensar material, você não vai dispensar definitivamente, você vai deixar nessa pasta chamada excluídos, porque você pode se arrepender e pode querer usar o material depois. Uma outra orientação que se dá para quando estamos fazendo levantamentos bibliográficos, estamos fazendo estudos e posteriormente vamos precisar desse material para compor um trabalho acadêmico, um artigo no caso, que é o nosso caso, é que se faça fichamentos. Então, os fichamentos parecem uma coisa chata, uma coisa em que você vai perder tempo, mas não é. Novamente, né? A epistemologia da metodologia, o que é isso, né? Eu estou falando aqui epistemologia da metodologia. Deixa eu explicar o que é isso.
Epistemologia é a origem, então é o estudo da origem. Então, metodologicamente, estuda-se por que dessas orientações. Então, à medida que as pessoas foram praticando e foram vendo que isso dava resultado, as áreas da metodologia foram pesquisando para entender essa origem. Por que isso dá certo? Quais são as razões para se orientar nesse sentido? Por que eu vou dar essa orientação nesse sentido? Porque, de fato, isso vai facilitar a sua vida depois. Então, quando nós estamos, por exemplo, procurando uma citação de uma determinada obra para fazer aquela citação, olha, onde é que está mesmo aquela informação? Quem era mesmo o autor daquela frase? Eu gostaria tanto de usar aquela frase aqui para fazer uma citação direta. Os fichamentos vão facilitar isso, em vez de você ter que percorrer textos e textos e às vezes não encontra, e acaba deixando de lado porque não encontrou. E nos fichamentos tudo isso vai ficando facilitado. Sem falar que ao fichar, né, nós vamos exercitar nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de síntese, vamos também memorizar melhor, né, também vamos gravar melhor aquelas informações. Então, assim, já está provado pelas metodologias de pesquisa e das formas de estudar e das formas de se organizar para posteriormente escrever trabalhos acadêmicos, que os fichamentos, eles são, sim, um bom instrumento, né? Que eles são, sim, uma boa estratégia. Então, nós também vamos orientar vocês, também estou orientando vocês nesse sentido. Então, essas anotações dos fichamentos e de outras podem ser utilizadas durante as discussões do projeto, durante as discussões que vocês vão ter para elaborar os artigos e até eventualmente podem ser solicitadas pela coordenação do projeto para complementar as publicações que nós estejamos organizando também. Então, esse fichamento, claro, ele tem um modelinho básico que vocês vão poder complementar se for o caso, sempre anotando a data, né, para a gente ter uma organização temporal, né, saber, né, se organizar historicamente aí dentro do processo. Mas sim, colocar todas as informações sobre o material, seja um trabalho, um livro, um artigo, fazer já a anotação daquela referência completa, então todos os dados que posteriormente nós vamos precisar para fazer as referências. Então, assim, na dúvida, anote tudo. Nome do livro, autor, editora, local, que edição, que ano. Se for um trabalho acadêmico, um outro artigo, anote todas as informações que seriam necessárias para encontrar aquele material. E se ele for um material online, também faça a anotação de onde ele foi encontrado. Depois você vai fazer um resuminho ali das informações gerais daquele material e também vai fazer as anotações, vai copiar trechos que você acha que pode ser posteriormente importantes para a confecção do artigo. Então, já deixa ali separado algumas frases que lhe impactaram, algumas frases que você achou assim que foram frases muito significativas e que podem vir a ser utilizadas no artigo como citações diretas e indiretas. Nós vamos utilizar para escrever esse artigo não o modelo da ABNT, tá? Não o modelo de artigo da ABNT, mas vamos utilizar um padrão que posteriormente nós já vamos fazer a publicação, que é de um evento chamado Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, que faz parte de uma Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, que é a ABENGE, que é o COBENGE. E esse congresso ele tem acontecido já há alguns anos e eles têm usado um template mais ou menos semelhante de um ano para outro. Então, nós vamos pegar um template. Template é um modelo para vocês seguirem. Nós vamos pegar esse modelo de um evento anterior, do último evento, e vamos seguir esse modelo na hora de fazer o artigo para facilitar na hora de fazer o envio. Então, esse material deles segue o padrão ABNT para citações diretas e indiretas, não segue na apresentação do texto completamente, mas isso não é um problema, eu estou aqui para isso mesmo, tá? Para orientá-las. Mas, como vocês podem ver, eles seguem o modelo ABNT de referências, inclusive eles estão dizendo ali que vai ser a NBR 6023 de 2018, que é, de fato, a última atualização da NBR 6023, que foi em 2018. Então, assim, não vai ser tão difícil porque não é um padrão internacional, é da ABNT, da nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, um padrão de escrita e de formatação que a gente já conhece um pouco e temos trabalhado com isso.
Mas seja como for, não fique em dúvida, esclareça todas as dúvidas. Aqui estão todos os nossos e-mails, né? Os nossos lattes para vocês conhecerem também um pouco de nós, se quiserem. Mas qualquer dúvida, entre em contato conosco e especialmente, assim, sendo que este é um vídeo e nós não estamos nos falando pessoalmente, acredito que podem surgir dúvidas e eu peço que vocês entrem em contato comigo à vontade, tá? Ali está o meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade, podem me mandar o WhatsApp, me mandem mensagens pelo e-mail também, tirem todas as suas dúvidas, esclareçam todas as suas dúvidas, eu estou completamente à disposição e assim que vocês começarem a fazer os estudos, fazer os levantamentos para escrever os artigos, já vamos nos comunicar, tá? O professor Sakeli vai passar para vocês tanto o modelo do artigo com algumas orientações, o modelo do diário de campo, o modelo do fichamento, vai passar todo esse material para vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida. E assim que vocês começarem a escrever o material, aí nós vamos manter um contato mais próximo, nós vamos fazer esse trabalho mais ombro a ombro para ajudar vocês em todas as etapas, orientar vocês em todas as etapas e não haver nenhuma dúvida, nenhum equívoco para que nós tenhamos sucesso aí na nossa tarefa de fechar o projeto com os artigos publicados e participando do evento, lógico, certo? Tudo de bom, fiquem bem, qualquer coisa podem me procurar. Grande abraço.